Bom dia a todos aí no Brasil. Boa tarde para quem está em Amsterdã ou na Europa em geral. Nós vamos começar o nosso webinar e começar nos apresentando. Para quem não nos conhece, nós ter várias carinhas conhecidas, mas também pessoas que nós gostaríamos de conhecer, não é? Então, Jussara e Fernando, nós somos brasileiros e holandeses e moramos aqui na Holanda já fazem mais de 15 anos, né? E basicamente, meu trabalho é com liderança, de modo geral, e com diferenças de cultura e similaridades de cultura, que é uma das coisas que nós vamos ver um pouco hoje, né? E também um pouquinho com fotografia nos últimos 5 anos. Né? Quer te apresentar mais específico? Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernando Lanzer, fui diretor de recursos humanos de alguns bancos no Brasil e estou trabalhando em consultoria, morando aqui na Holanda com a Jussara há mais de 15 anos. Vamos começar com o webinar, e o webinar tem um foco nas diferentes tipos de cultura e que estratégias elas estão usando contra o Covid. Né? Nós vamos ter um foco especialmente na Áustria, na França, na Índia, na Inglaterra, no Japão, Portugal e na Suécia. Então, antes de começar especificamente com os países, nós queremos fazer algumas ressalvas. Uma é que nenhuma cultura é melhor do que a outra. As culturas são diferentes e cada uma tem o seu tempero. Então, tem aquelas que servem para uma pessoa e não servem para outra, né? E também a cultura não explica tudo. Né? Ou seja, nós temos que considerar que talvez 50%, 55% é explicado pela cultura do que a gente vai conversar, mas muita coisa é a geografia, é a história, é a economia, que tem uma interface, quer dizer, uma influencia a outra e é influenciada. Né? E atenção ao indivíduo, ou seja, qualquer coisa que vai se falar sobre cultura aqui vai ser uma super simplificação, porque a gente vai falar em 40 minutos, e uma coisa super complexa, um assunto super complexo. Então, sempre atenção também ao indivíduo, que quando está na frente de vocês é aquela pessoa em primeiro lugar, impactada pela sua cultura, mas não é a cultura que vem em primeiro lugar, é o indivíduo. Não? Existem basicamente 6 tipos de cultura, isso de acordo com um modelo de um colega nosso, Raul Versten, aqui da Holanda, e ele pegou os resultados da pesquisa internacional do Hofstede e classificou as culturas em 6 tipos. O primeiro desses tipos é o que ele chama de cultura de competição. A cultura de competição é caracterizada pela oposição de 2 forças, tem sempre 2 forças se chocando e daí resulta alguma coisa de positiva desse choque. Essa cultura é típica dos países anglo-saxões, é uma cultura anglo-saxônica, basicamente. O segundo tipo é o que a gente chama de cultura da engrenagem. Na cultura da engrenagem, o pressuposto é de que o mundo é desorganizado e, portanto, ele precisa de ordem. Então, a cultura se organiza como se fosse uma engrenagem bem lubrificada para que todos funcionem de acordo com uma engrenagem bem lubrificada. Essa é uma cultura típica das sociedades germânicas, como a Alemanha, a Áustria, a Áustria, que nós vamos falar hoje. E a Suíça. O terceiro tipo é a cultura de rede. Na cultura de rede, o pressuposto é de que as pessoas são todas iguais, elas estão todas no mesmo nível, mas cada uma delas está puxando em direção dos seus próprios interesses. Elas precisam encontrar uma maneira de conviver e precisam, então, discutir isso em igualdade e chegar a algum tipo de consenso para viverem juntas. Essa é uma cultura típica das sociedades holandesas e escandinavas. Ok. Bom, o que tem em comum aqui nessas 3 é a questão da hierarquia,
que é baixa, e ao contrário das 3 que nós vamos falar agora, a hierarquia é muito alta, então é um componente comum dessas culturas. Aliás, a maior parte do mundo é hierárquico, né? E a primeira ali que nós vamos falar ali embaixo é a pirâmide social. A pirâmide social é o tipo, por exemplo, do Brasil, né? E é extremamente hierárquico e também voltado para relacionamento, quer dizer, os grupos são muito importantes, o grupo a que a gente pertence, e o relacionamento é o relacionamento para a vida. Tá? E o seguinte é o sistema solar, nós vamos falar com mais detalhes com cada país, tá bom? Essa é típica? É típica dos países africanos, dos países do Oriente Médio, os árabes e da América Latina toda, e aqui na Europa, Portugal e Grécia, basicamente, são também pirâmide. Né? O sistema solar, então, também é hierárquico, em geral, são culturas hierárquicas, e, ao mesmo tempo, existe muita opinião individual. Então, o indivíduo tem mais importância do que o grupo nessas culturas. O grupo também é importante, mas o indivíduo vem em primeiro lugar. Então, existe basicamente uma tensão entre a opinião do indivíduo, o indivíduo querer fazer o que ele acredita, e a hierarquia. Não é? O que o chefe diz, se o chefe está presente, em geral, é mais aceito. Se o chefe não está, a pessoa vai mais pelo que acredita. E o outro tipo, que é a família, é, então, também hierárquico, também tem o relacionamento como uma questão importante, mas principalmente o relacionamento de família. Existe, então, também uma grande hierarquia dentro da própria família. E, só voltando, o sistema solar é típico da França, da Espanha e da Itália. E na família são típicos os países asiáticos. Então, a grande diferença para a pirâmide é que é o longo prazo, é uma visão de longo prazo, como tem na China, né? O Japão a gente vai ver que é especial, mas como tem em Hong Kong, Taiwan, enfim, que Indonésia, são países que têm uma visão de longo prazo, então tem muita flexibilidade em nome disso, muita coisa muda e se adapta rapidamente em nome de manter o objetivo lá do longo prazo. Bom, esses 6 tipos, eles permitem que se classifique uma centena de países. Mas o Japão é a única cultura que não se enquadra em nenhum desses 6 tipos. O Japão tem uma cultura única, que não se encaixa. Então, seria um 7º tipo, mas é um tipo que só tem um participante na categoria. É o Japão, e que nós vamos falar do Japão um pouco mais adiante. Ok, nós vamos começar com a Índia. Então, a cultura na Índia começa muito com a questão da família, né? E dos relacionamentos familiares, em primeiro lugar, mas de todos os grupos. A cultura indiana, em geral, favorece a questão dos grupos e acredita no poder do grupo. Tá? É interessante porque a gente está falando aqui, claro, de um país de 1,3 bilhões de pessoas, com 22 idiomas ou mais, mas, então, dentro de toda essa diversidade, como o Brasil, que é diverso, existem alguns valores que são comuns ao país e dão uma certa unidade. Né? Essa questão dos relacionamentos também e dos grupos tem aí, no caso da Índia, uma certa relação com o karma, com os princípios do karma. Então, se procura ter muita harmonia e os grupos, eles se ajudam pensando no sentido assim de que hoje eu estou fazendo bem para alguém e amanhã a situação toda pode inverter e eu posso precisar dessa pessoa. Isso pode ser nessa vida ou na próxima. Então, existe a preocupação de dar coisas aos outros, de ter boa vontade, de cuidar dos outros também. Né? É uma cultura, então, hierárquica, como eu já tinha falado, no sentido, inclusive, de castas. Né? São castas que demarcam bem a hierarquia social. Na cultura indiana, o líder é um pai benevolente, é um pai bom, então ele decide, porque ele é de cima para baixo, né? O líder cuida, mas também pode punir. Né?
Um outro aspecto importante é o relativismo, então, muitas verdades, né? Religião nem se fala, a questão da religiosidade é muito grande, da superstição também, existem todos os animais sagrados, principalmente a vaca sagrada, né? O elefante também é visto como um animal sagrado, né? E eles têm, o que é interessante, essa flexibilidade, que eles chamam como Jugaad. E o Jugaad é a mesma coisa que o jeitinho brasileiro, ou seja, eles se adaptam a resolver um problema com pouco recurso. Tá? E tem muita adaptação e inovação, a gente vai ver como que isso está implicando agora no Covid. Né? E a comunicação que se chama de alto contexto também existe no Brasil, mas aqui muito, é que existe muita informação em torno do ponto que a pessoa quer chegar, né? O que é bem diferente em outras culturas. Eles ficam arrodeando o toco, né? Como diria o meu pai. Até chegar no ponto. Né? Enquanto que em outras culturas o pessoal vai direto ao ponto desde o início. Bom, o que aconteceu na Índia em relação ao Covid? Né? Quando iniciou, se tiveram os primeiros casos identificados, o primeiro-ministro fez um pronunciamento à nação. E nesse pronunciamento ele foi claramente o pai benevolente. Ele tratou a plateia como membros da grande família da Índia, tá? E pediu a colaboração de todos para preservar a harmonia dessa família na luta contra o Covid. E ele foi extremamente autoritário, porque ele decretou um lockdown severo e imediato. A partir da meia-noite daquele dia, começou um isolamento bastante severo em todo o país. Mas ele convocou a todos para cooperarem e ajudarem uns aos outros na luta contra essa terrível doença. Pediu, inclusive, que as pessoas divulgassem nos seus grupos, né? Aquela mesma informação que multiplicasse, né? Aproveitou a questão do grupo. Para que disseminassem essa informação dentro das suas respectivas famílias e comunidades. Eles tornaram o uso de máscara obrigatório, né? E instituíram, inclusive, uma punição de cuspir em público, porque na Índia existe o hábito de cuspir em público. Tá? Eles têm um conceito diferente de higiene e o cuspir em público é uma coisa comum na Índia. Mas, como a saliva propaga o vírus, foi instituída essa proibição específica para não mais cuspir em público por causa do Covid. Os grupos, que são um aspecto importante, né, da cultura indiana, eles tiveram assim dois aspectos, né? Por um lado, os grupos acabaram ajudando a propagar o vírus, porque as pessoas estão tão acostumadas a andarem sempre em grupo, né? E houve, por exemplo, grandes reuniões de cultos religiosos que se tornaram focos de disseminação do vírus. Em Delhi, por exemplo, teve uma reunião com 4.000 pessoas, mais de 1.000 saíram infectados. Por outro lado, esse aspecto assim comunitário de grupo ajudou depois para combater o vírus, e as pessoas se ajudaram umas às outras para cuidar justamente dos pacientes infectados. E aí também há o aspecto da inovação, né? E que várias empresas, inclusive de IT, passaram a fazer outras coisas, se adaptaram, estão fazendo máscaras, estão fazendo robôs, estão fazendo outras coisas que podem ajudar no momento. Né? E esse app que foi desenvolvido, está aí o nome, esse app foi desenvolvido assim para, ao mesmo tempo, dar informação, então, ligado à secretaria, ao sistema de saúde deles, para dar informação sobre o vírus e, ao mesmo tempo, para fazer um tracking, para controlar como é que as pessoas estão e
E logo que lançaram, 3 dias, já tinha 5 milhões de usuários. Isso é Índia, né? E agora, que já fazem alguns meses, eles já estão com mais de 100 milhões de pessoas no app. A questão da privacidade, por exemplo, não é a principal preocupação na Índia, né? Enfim, a preocupação é mais com o coletivo, né? E só para completar a questão da inovação, agora, hoje mesmo, já saiu uma notícia de que já existe uma primeira vacina que foi testada em animais, parece estar dando bons resultados, feito lá em Hyderabad, na Índia, e que vão começar a testar provavelmente com pessoas no mês que vem. Um aspecto interessante ainda da cultura hindu ou indiana, né, é que, como existe essa religiosidade, existe também a esperança na cura milagrosa, né? Por um lado, se pesquisa vacina, mas, por outro lado, houve, na Índia inteira, houve muita cura caseira, as pessoas divulgando que a planta X pode acabar com o vírus, que xixi de vaca mata o vírus, e assim por diante. Pensando, né? como um animal sagrado, então existe isso. Nós vamos falar um pouco da Inglaterra. Né? A Inglaterra, a gente está deixando aí a figurinha para vocês verem, é a cultura, dentro das culturas de competição, Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, enfim. É uma cultura onde tem, então, pouca hierarquia, não é forte, então existe muita autonomia, ao mesmo tempo muita confrontação. Né? E, de novo, aquela ideia de que de duas forças que se chocam, alguma coisa boa vai sair. Né? E essa confrontação ou competição exige ou se espera na cultura que haja regras claras e iguais para todos. Tá? Só que sempre vai sair dali um winner e um loser, né? Alguém que ganhou e alguém que perdeu, e por alguém que ganhou, em geral, tudo, alguém que perdeu nada até que se recupere. Né? A questão de desempenho é muito importante, então, muito ambiciosas, pessoas em geral muito ambiciosas, voltadas para o desempenho, voltadas para ter destaque, e muito de curto prazo também. Então, diferente da Índia, da China, são culturas mais voltadas para o hoje, para o aqui e agora, planejamento um pouco mais curto, e tem esse viés proativo que é para a ação, parte em geral do que é a prática para a teoria. Né? Vamos ver como é que o Fernando vai dizer alguma coisa sobre como é que o corona, então, impactou a Inglaterra. Bom, inicialmente, os ingleses naturalmente têm muita autoconfiança, né? E são muito pragmáticos. E isso, em termos de corona, significou que eles acharam, primeiro, que pelo fato de serem uma ilha, eles talvez conseguissem impedir que o corona chegasse lá. Segundo, quando viram que era impossível impedir que isso acontecesse, que já estava acontecendo, já estavam havendo alguns casos, eles inicialmente pensaram, bom, todo mundo vai acabar infectado pelo vírus, é impossível que a gente impeça que isso aconteça. Então, vamos deixar que todo mundo se infecte, né? Vamos procurar isolar apenas as pessoas mais frágeis, os mais idosos, aqueles que têm uma condição anterior de saúde que pode levar a um caso mais sério, mas vamos deixar que aconteça a chamada imunidade do rebanho. Tá? Só que aí surgiram as projeções matemáticas do Imperial College e que mostraram que se isso acontecesse, se eles não fizessem nada e deixassem que todo mundo se contaminasse, na Inglaterra morreriam quase 500 mil pessoas. E isso, então, se considerou pragmaticamente que era demais, era gente demais. Então, eles mudaram de estratégia e passaram, então, a fazer o isolamento e o lockdown. Só que, como a cultura inglesa é de muita autonomia, de muita independência individual, o governo não decretou obrigatoriedade. O governo recomendou que houvesse isolamento, que as pessoas mantivessem a distância, que ficassem em casa, mas sem uma imposição. E, inicialmente, isso não funcionou, porque as pessoas valorizam muito a liberdade individual, então
desobedeceram essas recomendações e continuaram a sair. E aí o número de casos começou a aumentar muito. Aí, aos poucos, o governo começou a fechar mais, a baixar ordens mais específicas, né? Mas, mesmo assim, houve muita desobediência. Por conta disso, a Inglaterra tem o segundo pior indicador da Europa, apesar de ser uma ilha. Mas é por conta desse fator cultural, de que as pessoas não gostam de serem mandadas pelo governo, né? E, no meio disso tudo, o público acabou perdendo a fé no governo, porque mesmo aqueles que acreditavam nas recomendações, estavam seguindo, começaram a ver que os casos estavam aumentando. Então, houve, na verdade, muita confusão e muita crítica ao governo no final, em função desses desencontros, né? Além disso, o inglês tem um apetite de risco maior do que outras culturas. Talvez só perca para para os Estados Estados Unidos. Unidos. É o único que tem mais é os Estados Unidos. E então o inglês médio achava assim, bom, eu sou responsável por mim mesmo, eu vou sair, eu vou correr o risco, né? Mas e você pode infectar outras pessoas, né? Mas isso é problema deles. Eu sou responsável por mim mesmo. Cada um é responsável por si. Se cuidar. Cada um tem que se cuidar. Se a outra pessoa está em risco, então ela que fica em casa. Mas eu tomo a decisão de sair. Isso tudo contribuiu para que o número de casos e o número de óbitos fosse mais elevado na Inglaterra do que na maioria dos países da Europa. Eles só perderam para a Bélgica, né? Enfim. O lockdown lá foi aliviado, lá pelas tantas, de 2 metros para 1 metro ou mais, né? A distância entre as pessoas, né? Mas está sendo difícil de controlar, né? Em função dessa valorização da liberdade. Embora hoje a curva já caiu na Inglaterra, já passou a primeira onda. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho, então, voltar ao sistema solar, né? E falar da França como um exemplo, né? Voltando ao que a gente já vinha dizendo, existe, então, um conflito grande de hierarquia, porque a França é um país hierárquico, com as opiniões individuais. Então, assim, ao mesmo tempo, se uma chefia está por perto, existe muito respeito pela chefia e pela hierarquia. Mas quando a chefia não está por perto, quando não existe um controle maior, as pessoas aproveitam para fazer o seu próprio plano, as coisas que elas acreditam. Então, tem muita independência também. Né? E desobediência também é um outro país onde a desobediência da autoridade é grande. Né? É um país também bastante burocrático, né? Como a Itália, Brasil, enfim. E ao oposto dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Inglaterra, a cultura francesa tende a partir da teoria, da intelectualização, da discussão do conceito para a prática. Né? Então, as pessoas que estão assim dentro trabalham com o conceito, os intelectuais, são mais valorizados do que as pessoas que são mais práticas e tomam decisões rápidas. Né? O que aconteceu em relação ao vírus, né? Como é um país hierárquico, foi decretado também o confinamento, isolamento, logo que começaram a surgir os casos, né? E uma característica do sistema solar é que é hierárquico, então as coisas foram decretadas autocraticamente, e há também fiscalização, porque nessas culturas se considera o seguinte: as pessoas só vão obedecer às ordens se houver fiscalização. E houve fiscalização. Por exemplo, os franceses, lá pelas tantas, obrigaram as pessoas a ficar em casa, e para sair na rua ou para se deslocar para mais do que 100 quilômetros fora do seu endereço, elas teriam que ter uma justificativa formal para estar tão longe do seu endereço. E nós tivemos amigos que moram lá e que nos contaram que foram interpelados na rua várias vezes,
seus papéis, por favor, a sua identidade. Documentos e um passe. A pessoa precisava um passe para poder... E qual é o seu endereço? Você está a mais de 100 circular. quilômetros do endereço, então por que você está a mais de 100 quilômetros do endereço? Houve efetivamente essa fiscalização. Tá? E houve um conflito, de novo, entre o governo local e o governo central. As pequenas cidades queriam que o isolamento fosse liberado e consideravam que essa regra não se aplica ao meu caso. No meu caso é diferente. Então não precisa haver isolamento para todo mundo. A questão é que, em meio a todas essas discussões, o vírus continuava se propagando e os números também iniciais de óbitos na França foram bastante altos. Agora já passou. Uma outra característica final é de que nessas culturas de controle da incerteza, como é a França, as ordens têm que ser muito detalhadas. Então, as recomendações e mesmo os decretos eram extremamente detalhados para cada situação, o que você deve fazer nessa situação, naquela situação, tudo com muito detalhe sempre. Ok. Falando então um pouquinho da Áustria agora, como um representante das culturas assim que a gente chama a máquina azeitada, né? Então, de novo, lembrando, é uma cultura que não é muito hierárquica, né? Mas ao mesmo tempo é muito voltada para a ordem, para evitar incerteza. Então, em função, como é que evita a incerteza? Com muito planejamento, com muita ordem, com muita estrutura, né? E as pessoas se sentem, então, empoderadas, porque elas têm a questão da igualdade funciona, se sentem empoderadas para fazer as coisas de forma independente, desde que não haja ambiguidade. Então, é conhecido, né, o foco em qualidade, em manuais detalhados, em toda a informação assim muito bem precisa, para que a pessoa possa funcionar sem precisar muita supervisão, né? Então, o especialista também é muito importante. A gente vai ver, assim como na Alemanha, né, o expert é muito valorizado. Nessa situação específica, mais ainda, né? A Áustria, na verdade, teve os melhores indicadores dentre os países, os grandes países da Europa, melhores, inclusive, do que os da Alemanha, né? No início, houve um conflito também, porque o vírus, na verdade, chegou na Europa através das estações de esqui, na Itália e na Áustria, na fronteira. No Tirol, basicamente. Basicamente no Tirol. E, no início, as prefeituras dessas estações de esqui eram contra o isolamento, porque isso ia afetar a sua principal fonte de renda no ano, que era o turismo na época de esqui. Então, eles se recusaram a obedecer às ordens da hierarquia, porque não é um país hierárquico, e pediram provas científicas de que efetivamente estava acontecendo o vírus lá naquela cidadezinha, né? Então, com isso, houve assim um atraso de uma semana, porque o pessoal só aceitou fechar quando havia prova científica de que era preciso fechar. E houve focos, inclusive, num hotel na Áustria, que se tornou assim um foco de disseminação para a Europa inteira, porque estavam lá naquele hotelzinho pessoas de toda a Europa, tinham se juntado lá, todas se contaminaram com o vírus e levaram o vírus para outros países depois. Mas só fecharam depois da prova científica, né? As instruções também na Áustria foram assim extremamente detalhadas. Quando saíram as instruções para o fechamento, eram coisas assim: em ambientes de até 400 metros quadrados, a regra é uma; em ambientes de mais de 400 metros quadrados, a regra é outra, e assim por diante, né? Mas a execução dessas ordens foi extremamente ordenada. Como é uma cultura de engrenagem, as pessoas têm disciplina, né? Quando sai a instrução, e ela é clara e detalhada, cada um cumpre o seu papel, e por isso, apesar do início meio ruim, a Áustria tem os melhores indicadores. Ela fez mais testagem do que qualquer outro país, mais do que a Alemanha, em relação à população, e tem menos óbitos em relação à população, né, por milhão, do que a Alemanha, né? Os hospitais
tem uma rede muito boa, na Áustria também, eles cobrem 99% da população, isso ajudou a evitar que os óbitos fossem maiores, né? E o resumo foi que a Áustria foi o primeiro país a fechar totalmente e também foi o primeiro a abrir, né? Agora que passou a primeira onda. Bom, vamos seguir então agora com a Suécia. A Suécia é uma cultura, ou está dentro do grupo dos escandinavos, e a própria Holanda está nesse grupo também. Então, o que existe aí nesse sentido de comum, de valores comuns, é a igualdade, né? E a autonomia. Então, as opiniões individuais, de novo, são muito valorizadas, né? E nessas culturas, a questão da discussão e do consenso é fundamental. Quer dizer, nada acontece sem que todas as pessoas que deveriam ser envolvidas naquela situação sejam convidadas e façam parte da discussão para chegar no consenso, né? Então, basicamente, são culturas de interrelação entre as pessoas, né? E mesmo você tendo chegar no consenso e você mudar de ideia e voltar e dizer, estou pensando diferente, e recomeça a discussão, né? Ao mesmo tempo, também tem um foco, são culturas que têm um foco na qualidade de vida, né? Então, isso vem antes, qualidade também do trabalho, mas sem pressão, né? Indo para casa cedo, para ter o tempo com a família, para ter, assim, poder aproveitar a natureza. Então, a qualidade de vida é fundamental em todas essas culturas, né? Vamos ver ali como é que aconteceu com o Covid. A Suécia foi manchete no mundo inteiro porque ela decidiu, desde o início, fazer a chamada imunidade do rebanho, né? Então, eles não fizeram um decreto, na verdade, de isolamento, mas fizeram apenas isolamento dos idosos e fizeram recomendações de isolamento. E o que eles diziam era o seguinte: nós não precisamos ter decretos para fazer o isolamento, basta recomendar à população, a população vai seguir a recomendação do governo, porque a confiança dos suecos no governo era muito alta, estava acima de 60%, né? Mas o que aconteceu na prática é que houve desobediência das recomendações. A Suécia não fechou restaurantes, não fechou comércio, apenas recomendou que as pessoas mantivessem distância umas das outras. Na prática, muitas pessoas não mantiveram a distância e começou a haver a disseminação do vírus. O maior problema, na verdade, foi com os idosos, porque eles recomendaram que os idosos nos asilos ficassem isolados realmente, mas as pessoas não seguiram essa recomendação, continuaram visitando os idosos e sem saber que estavam espalhando o vírus ao fazer isso. Faltou equipamento de segurança para as enfermeiras, né? E elas então pegaram o vírus e passaram a disseminar o vírus sem saber que elas estavam disseminando. Então, os suecos reconhecem hoje que a maior falha da estratégia deles foi em relação aos abrigos de idosos, né? 70% ou mais dos óbitos aconteceram nesses abrigos de idosos. E eles depois, então, fizeram medidas mais drásticas para isolar esses abrigos, mas aí já era tarde, tá? Então, a Suécia hoje está, junto com a Bélgica e a Inglaterra, são os piores países em relação ao tamanho da população, porque a estratégia, na verdade, não deu certo. Eles fecharam, por exemplo, só as escolas de segundo grau e universidades. As escolas do primeiro grau continuaram abertas normalmente, né? E proibiram apenas reuniões com mais de 50 pessoas, né? Tudo isso em nome da liberdade, mas pagaram um preço. Bom, vamos falar um pouquinho de Portugal. Portugal está assim no grupo da pirâmide, então junto com o Brasil é um país que é bastante hierárquico, né? E onde tem uma busca muito grande por segurança.
Então, controlar a incerteza de todas as formas. Uma das formas que mais os países utilizam é a legislação, então a legislação muito detalhada, como a do Brasil também, e o próprio pensamento mágico, quer dizer, a religiosidade, no caso de Portugal, também é bastante alta, né? Existe também a questão dos grupos, a questão do relacionamento importante, mas um pouco mais de formalismo do que, por exemplo, no Brasil. E a questão da nostalgia, né? O português tem um jeito diferente que é um pouco mais reservado do que, né? De novo, uma tendência, mais né, da cultura conservador de também, ser né? mais conservadora. A nostalgia está associada a isso, né? Em termos do Covid, a estratégia de Portugal foi uma estratégia de sucesso. Os indicadores de Portugal foram tão bons quanto os da Alemanha e da Áustria, né? E por que isso, né? Porque o vírus assustou. O estado de emergência foi decretado logo que o primeiro caso de Covid foi identificado em Portugal. E eles fecharam fronteiras, escolas, começaram a monitorar as pessoas que estavam infectadas, e então foram isoladas, né? Expandiram 35% das UTIs para se preparar para aquilo que viria, né? E o que mais funcionou não foi o aspecto assim de mandarem isolar, mas houve um senso cívico, houve muita autodisciplina. Não houve essa politização da questão do isolamento como houve em outros países, né? Inclusive no Brasil. Em Portugal, todo mundo decidiu efetivamente adotar o isolamento. Havia uma confiança no governo nesse aspecto e todos se uniram em torno de precisamos fazer uma coisa comunitária contra o Covid. A hierarquia ajudou, sim, mas principalmente por causa do exemplo, porque o primeiro-ministro de Portugal deu o exemplo, inclusive usando máscara, indo numa praia e mostrando como é que ele podia ir à praia, mas mantendo distância, tirava a máscara para entrar na água, saía da máscara, saía da água, botava a máscara de novo. Então ele serviu de exemplo e isso ajudou as pessoas também a seguirem as recomendações. Chegando no Japão, então, como uma cultura já um pouco diferente dos 6 estilos, né? A cultura, então, japonesa tende a ser metódica, né? Cheia de rituais, tem uma versão muito grande a risco, né? Então, existem muitas regras, muito planejamento, muita preocupação com a higiene, né? A gente vai ver como isso realmente ajudou o Covid, na situação do Covid. E é uma cultura muito ambiciosa por resultado, tanto quanto até mais do que a cultura americana. Então, mas com um foco em excelência também, em constante melhoria. Não é à toa que a gente tem vários métodos de gerenciamento voltados para a qualidade que vem de lá, né? É uma cultura também onde o relacionamento é importante e a confiança. Confiança para desenvolver relacionamento no longo prazo, porque o longo prazo é uma das características também da cultura japonesa, né? Tem respeito pela hierarquia, então é um país hierárquico, mais ou menos como o Brasil, e existe consenso, existe muita coisa de grupo e de consenso, mas basicamente, principalmente quando se falar no trabalho, em termos das mesmas camadas hierárquicas, né? É uma cultura como a maior parte das asiáticas, tem muito relativismo por causa também do longo prazo. Muitas verdades ajudam, né, que haja uma adaptação para atingir o longo prazo. E uma preocupação muito grande com o equilíbrio e a harmonia, quer dizer, com a harmonia com a natureza, os próprios jardins, toda a cultura funciona com um foco em muita harmonia. O Japão também foi manchete porque teve resultados muito bons, né? E no fundo, o que mais funcionou no Japão é que por conta dessa necessidade de controlar a incerteza,
os japoneses, antes mesmo do Covid, eles têm um hábito de higiene muito pronunciado. Tudo é muito limpo no Japão. As pessoas estão constantemente limpando os ambientes e a si próprias, né? E é hábito também das pessoas usarem máscaras. Muitas pessoas usavam máscaras no Japão simplesmente por causa da poluição do ar, usavam máscaras nos trens e nos metrôs para evitar pegar qualquer tipo de doença, né? Então, quando o vírus chegou como notícia ao Japão, não foi preciso o governo mandar as pessoas usarem máscaras. Todo mundo começou a usar máscara. Já usavam a maioria deles e todas as pessoas passaram a usar máscara, porque isso é um hábito da cultura japonesa. Também não se deve menosprezar o fato de que o japonês ele não cumprimenta estendendo a mão ou dando beijinho no rosto, né? Ele se cumprimenta fazendo assim se curvando, se né? curvando, né? E com isso existe menos contato pessoal, né? Mesmo nos trens, as pessoas costumam andar nos trens normalmente de máscara e sem conversar, tá? E isso tudo diminuiu a disseminação do vírus. O isolamento foi principalmente voluntário, porque existe muita disciplina e as pessoas cooperam efetivamente umas com as outras e com o governo, né? É uma cultura hierárquica, então também isso ajudou a obedecer às recomendações do governo. E o Japão é uma ilha e fechou as fronteiras, efetivamente, né? E decretou um estado de emergência, né? E com isso teve efetivamente bons resultados. Como eles têm uma preocupação com o futuro, eles já estão treinando as pessoas, em geral, para qualquer outro tipo de contaminação que possa vir no futuro. Eles já estão se preparando para outras situações no futuro. Outras situações críticas, né? Bom, Okay. nós vamos para as perguntas, então. Nós temos uns 15 minutos aí. Por favor, façam as perguntas usando o chat e nós vamos, à medida que vocês forem digitando as perguntas, nós vamos responder. Referência de vocês, os 6 sistemas. A Bia está perguntando como nós avaliamos o Brasil. Fizemos um seminário inteiro sobre isso. O Brasil é pirâmide, né? O Brasil é uma pirâmide social. O problema do Brasil é que houve a politização, né, da questão do Covid. Logo no início, o nosso presidente, ao invés de dar o exemplo, ele tentou, na verdade, tranquilizar a população. E a maneira que ele achou que devia fazer isso era dizendo que não era tão grave assim, né? Então, imediatamente se tornou uma questão política. Quem era contra o presidente passou a ser contra tudo que o presidente dizia em relação ao vírus. Quem era a favor do presidente passou a defender tudo que o presidente dizia sobre o vírus, mesmo que fossem coisas sem fundamento, né? E no fim as pessoas estavam mais discutindo política do que discutindo o vírus, né? Essa foi a grande diferença de Portugal, né? Em Portugal não houve essa politização. Pelo menos não assim como no Brasil. De forma tão intensa. Claro que não, é uma coisa rígida, assim, milhares de pessoas devem estar com meio termo com atitude, mas isso aconteceu bastante no Brasil, né? E vendo assim, por exemplo, em comparação com a Índia, onde é hierárquica também, é pirâmide, aliás, é família, mas é hierárquica, e o pai benevolente ajuda, né? Então, na prática, o presidente no Brasil, ele não foi nem um pai benevolente, nem um pai duro, né? Que baixou um decreto e disse, fica todo mundo em casa, enfim. Então, a figura, nesse sentido, também não ajudou muito, né? E todas as mudanças de governo, a saída de ministro né, de saúde também não ajudou, né? Então, o Brasil está nessa situação crítica, sendo o segundo pior do mundo, e a gente torcendo que a coisa melhore. A Alice perguntou alguma coisa aqui, diz que a Laurinha contou que na França, a pessoa, mesmo que fazia o seu documento de autorização para sair, será isso um pouco do lado latino? Talvez, mas eu acho que também tem muito a ver com a questão da independência, né?
quer dizer, também se conta que as pessoas são muito independentes, que elas têm a sua opinião própria e que elas podem se virar, né? Então, a questão é, tem que existir um documento, né? E vai ser fiscalizado em termos da hierarquia, né? Agora, dar uma flexibilizada ali para que a própria pessoa faça o seu documento, cai, no meu entender, cai dentro do estilo que seria do sistema solar, onde se dá liberdade, bastante liberdade para as pessoas, né? Para até poder tê-las junto, né? Mas se é o lado latino, não sei o que tu acha. Não, Talvez seja um pouco. é que se diz que na França tudo é proibido, mas ninguém cumpre com a legislação, né? Como em geral nos latinos. É interessante também que, eu não sei, aí no Brasil está se usando a questão das cores, né, para marcar as regiões que estão melhores, enfim, as regiões que estão mais difíceis de se viajar e tal. E isso até eu percebi assim que não é só, mas principalmente em países mais hierárquicos está se usando, né? Na Índia está se usando, na França, na China. Uhum. Né? Tem uma pergunta aqui da Cristina, se os movimentos sociais, a partir da morte do Floyd, né, nos Estados Unidos, de Miguel no Brasil e outros, foram ter vindo à tona com outra ênfase a partir do contexto do Covid, né? Sem dúvida, né? O isolamento deixou todo mundo meio tenso, no mundo inteiro. E quando surgiram essas questões do movimento negro lá nos Estados Unidos, eles explodiram, não só nos Estados Unidos, mas explodiram no mundo inteiro. Então, uma intensidade nunca vista. Eu acho que isso tem tudo a ver com o fato de que as pessoas estavam com energia represada por conta do isolamento e do receio do vírus, né? As pessoas todas estavam sentindo supressão no mundo inteiro. Né? E não só isso, né? Quer dizer, a gente pode dizer que a questão da discriminação, o racismo é grande no Brasil, é grande nos Estados Unidos há muito tempo, né? Mas agora a violência estava maior, né? Aqui na Europa, a violência tá crescendo, vai de 30% a 60%, dependendo do país, né? O próprio Brasil identificou 35% mais, botou uma linha de contato para as pessoas poderem ligar, né, para ter algum tipo de apoio. Aqui também está se fazendo outros tipos de apoio nos países, né, botando farmácia para acompanhar a gente que tem problemas. A Julieta está perguntando se regras claras de obediência ajudam em situações de crise. Sim, sem dúvida, né? E quando a cultura já ajuda, né? A cultura exige que as instruções sejam claras, né? Como é o caso das culturas de engrenagem, né? As culturas de sistema solar e mesmo a pirâmide, todas pedem regras claras. E se os líderes agem de acordo com isso e proporcionam essa clareza, aí a coisa funciona, né? Por uma situação de crise. Né? Já, por exemplo, nas culturas de competição, as pessoas tendem a achar que regra clara demais é bobagem. Você está me dando instrução muito detalhada, você está achando que eu sou tonto. Eu não preciso de regras claras. Só me diz qual é o objetivo e que eu vou fazer o que for necessário. Só assim também, acrescentando, precisa regras no sentido assim de que se a gente vai competir, precisa saber qual é a regra do jogo, entendeu? Agora, na cultura de competição, Mas se é uma questão assim de que está me dizendo o que fazer, né? Então não precisa entrar no detalhe, né? Eu posso me virar, sou independente, né? Tenho autonomia. Né? A questão também de evitar incerteza é muito importante, né? Então, eu estava vendo até hoje assim a questão um artigo sobre a Coreia do Sul que funcionou muito bem, né? Fizeram muita testagem, enfim, e logo fecharam tudo, enfim, né? E ali, então, também evitar a incerteza é muito importante para esse país, né? Já não é a mesma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, as pessoas não têm tanta preocupação de sair, elas correm mais risco. A Gisela Cassoy perguntou sobre os Estados Unidos, os movimentos anti-máscaras e anti-vacina de lá.
tem tudo a ver com essa questão do individualismo, né? Da autonomia, da necessidade de expressar liberdade. O americano não gosta de ser mandado e não gosta nem de ser aconselhado. Então, na cultura americana, existe um movimento contra a ordem do governo, mas também contra os cientistas. Quem é você, como especialista, para me dizer o que eu devo fazer? Então, por isso existe a reação contra a máscara, existe a reação contra a vacina, existe a reação contra o isolamento. Isso é mais forte nos Estados Unidos e isso adquire também um aspecto de violência por causa da característica de confrontação. Porque aqui, por exemplo, na Holanda, ninguém está usando máscara, mas ninguém está protestando também. Cada um faz o que Mas o quer. Distanciamento está sendo muito bem... O distanciamento está sendo observado. Muito bem observado. Está sendo observado, mas não existe o confronto. Temos pouco tempo, vamos ver. Tem mais uma pergunta aqui que foi: você tem algo a falar sobre o momento pós-pandemia e como cada cultura deverá lidar com isso? Sobre cada uma nós não vamos poder falar aqui, mas um pouco em geral, né? O que eu vejo, aliás, eu diria não, o que eu vejo, o que eu espero é que as culturas possam aprender umas com as outras, porque cada uma teve uma estratégia, né? E o que foi o melhor de cada estratégia, né? E possam levar isso para o futuro, quer dizer, por exemplo, treinar para o futuro, como o Japão está treinando. Por exemplo, neste caso, o lockdown funcionou, então, né? Ou funcionou a testagem, né? Comprovadamente funcionou. Até nesse artigo que eu estava lendo sobre a Coreia, a pessoa que escreveu um americano, enfim, era um anglo-saxão, e ele estava dizendo: todo mundo está dizendo que a cultura ajudou e tal, mas eu não vejo isso, ele dizia, né? Porque os Estados Unidos não fez porque não quis, podia aproveitar, podia aprender e fazer. Claro que pode aprender e fazer, mas vai ter que lidar muito com as questões culturais para as pessoas seguirem, né? Porque a questão da liberdade individual é fundamental, né, nos Estados Unidos. Existe uma pergunta aqui sobre até que ponto, do Dionísio, até que ponto o Covid transformará as culturas? Há culturas mais factíveis de transformação? Os valores centrais da cultura são muito duráveis, são muito difíceis de mudar. Mudam, mas mudam muito no longo prazo. Então, o Covid não vai mudar as culturas. Tá? Nós até gostaríamos que as culturas mudassem, mas na prática a cultura não muda fácil. O que se espera é que no longo prazo, de novo, haja aprendizagem, né? E que mesmo que seja difícil implantar alguma coisa num determinado país, por exemplo, que não é hierárquico, enfim, porque num país hierárquico é mais fácil de baixar um decreto, né? Então se espera que, não vai mudar totalmente, mas que talvez possam aprender justamente, né, umas com as outras, né? Mas essa mudança é uma mudança de muito longo prazo, né? Existe uma pergunta aqui do Udo Alcoforado. Qual a sua interpretação do comportamento dos meios de comunicação no Brasil? O que aconteceu no Brasil é um conflito entre dar boas notícias para reforçar o pensamento mágico e dar más notícias para mostrar a realidade. E isso também logo foi politizado. Então, a ideia é a seguinte: quem está dando má notícia é porque é contra o governo. Quem está dando boa notícia é porque está defendendo o governo. Na verdade, por trás dessa politização, existe uma necessidade das pessoas, na cultura brasileira, de ter boas notícias, de ter a força do pensamento positivo. E por isso, quando os meios de comunicação davam notícias ruins, eram criticados. A Julieta pergunta se o Wirston é um seguidor de Hofstede. Sim, a classificação dele é baseada na pesquisa de Hofstede. Hofstede fez a análise, o Haub fez a síntese da análise. Ele trabalhou junto com o Hofstede. Trabalharam juntos porque o Hofstede, infelizmente, em fevereiro se foi, né? Deixou esse mundo. Existe o trabalho estatístico feito pelo Hofstede,
E aí, esse estudo do Halb, ele também tem um trabalho estatístico, e assim, existem clusters, né? Então, não é só assim que as culturas se parecem, não. Estatisticamente, algumas culturas chegam mais próximas umas das outras. É muito interessante até a gente ver, assim, por exemplo, um gráfico dos anglo-saxões com os scores do Hofstede. Os gráficos seguem uma mesma linha, eles podem estar um pouco mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas eles têm uma mesma tendência. Tu bota 4, 5 países ali, mesma tendência. Faz os nórdicos com a Holanda, mesma coisa, tem uma tendência. Então, é um trabalho também estatístico, né? E ele desenvolveu justamente assim como que isso na prática acontece. Né? Aqui nós temos, o dado é de 25 de abril, mas já mostra alguma coisa interessante. Os 4 países de cima desse gráfico tiveram os piores indicadores por população, óbitos por população. Os 4 países de cima são o sistema solar. Então, alguma coisa eles têm em comum. E os 2 países de baixo são engrenagem, que são os melhores indicadores da Alemanha e Áustria. Então, a cultura, sem dúvida, influiu nos indicadores que eles tiveram. Sobre os jovens, Lilian Guimarães está perguntando. Oi, gente, temos visto que os jovens estão sendo a causa da volta do vírus em vários países, pois eles desobedecem às regras. Poderiam relacionar isso com as culturas diferentes? Sim, por exemplo, aqui, os jovens aqui também estão indo para os parques, dá um dia de sol na Holanda, dá um dia de sol, todo mundo no parque, enfim, mas estão mantendo a questão da distância social, né? Então, existe esse lado da juventude querer sair, mas, ao mesmo tempo, estão cuidando disso. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, a coisa está sendo bem diferente, né? Os jovens lá estão divididos, né? Os que saem para protestar com máscara, os que saem para protestar estão sendo conscientes. Os que saem para protestar sem máscara, não. Então, tem um grande número da população que acha que a sua liberdade individual é mais importante, né? Então, só esses 2 exemplos aqui num curto prazo para poder dar alguma informação para a tua pergunta. Né? Quem mandou perguntas aqui e não deu tempo de responder, Carlos Augusto mandou uma pergunta sobre o Japão, enfim, tem mais gente. Se quiser, por favor, manda um e-mail para nós, tá? Nós vamos deixar a última transparência, vai ser sobre isso. E só para vocês saberem, nós vamos seguir fazendo eventos como esse, de webinars que são sem custo, mas com outros temas. Acho que as pessoas já estão meio que por aqui de Covid, enfim. Então, vamos falar um pouquinho de liderança virtual, de empreendedorismo, outros temas. E vamos avisar vocês, tá bom? E vamos fazer um programa que daí esse seria com custo, vamos tentar que seja um custo bastante baixo para que todo mundo que queira possa participar. Aí, com um aprofundamento do modelo do Halb, um aprofundamento sobre o modelo do Hofstede, sobre outros modelos de cultura, sobre comunicação intercultural, enfim, daí vai ser um programa mesmo que a gente vai desenvolver. Tá bom? O nosso próximo webinar vai ser sobre as competências dos empreendedores bem-sucedidos. É justamente dedicado aos jovens, esses que estão aí voltando a sair. Voltando a sair. E podem estar espalhando o Covid. Vamos ver se a gente ajuda eles a empreender. Ficar em casa. A empreenderem com sucesso, gastar energia com isso. Ok. Então, gente, muito obrigada. Foi ótimo tê-los aqui. Fica aí o e-mail, os nossos 2 e-mails, o nosso website, também podem mandar informação por lá se quiserem. E os nossos livros em português, né? Se servirem, tiverem interesse, tá bom? Muito obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abração para todos. Abraço, muito bom webinar. Parabéns. Obrigada. Abraços, muito bom. Tá. Bom resto de dia para vocês. Até a próxima. Parabéns. Fantástico. Tchau, Fernando. Tchau. Beijo, Brasil. Tchau. Tchau, Ju. Muito Tchau, bom ouvir Fernando. você. Okay. Tchau para vocês. Ju. Beijo, tchau, obrigada. Fiquem em casa, usem máscara.